A concepção moderna predominante de história é que a história ela avança de maneira constante e inexorável. Ou seja, o que ficou para trás, né, o que está aquém de nós, é o passado e ele não volta mais. E a história avança em direção ao que está à frente, ao que virá, ao que ainda não veio, que é o futuro. Em termos de modalidade, o passado ele é imutável, ele é necessário. E o futuro ele é simplesmente possível. Pode ser que sim, pode ser que não. De maneira que o presente é justamente aquele ponto, aquele instante decisivo no qual os possíveis que ainda não vieram podem se converter no necessário, ou seja, no qual os futuros possíveis eles se transformam no passado necessário. De maneira que dentro desse modelo, que é o modelo moderno predominante de entendimento da história, o tempo ele é uma linha, ele é linear. Nós estamos nos movendo progressivamente nessa linha, desde o que seria o passado, o que é o antes, em direção ao depois, o futuro. Então, tudo o que acontece, tudo o que é significativo, as mudanças reais, se dão dentro dessa linha. Antes da história, portanto, não há acontecimentos dignos de nota, não há mudanças, não há fatos que cabem qualquer tipo de narração. A pré-história dentro desse modelo é um período homogêneo, é um período de uma grande pasta na qual o ser humano ele vivia sem história, ou seja, todo ser humano é o primeiro ser humano. Como os animais, como todo tigre é o primeiro tigre, todo ser humano é o primeiro ser humano. E aqui o período da pré-história seria um grande momento sem significação, sem qualquer importância do ponto de vista dos acontecimentos. É o período do primeiro homem. E da mesma maneira, existiria depois da história, né, se a pré-história é o que vem antes do começo da história, existiria um período depois do fim da história. Essa ideia de que também, assim como existia um começo da história, onde é um período homogêneo, haverá um fim da história, no qual os acontecimentos também não serão mais significativos, não terão mais mudanças reais e tudo se resolve numa espécie de presente perpétuo, de um presente reconciliado. E essa ideia do fim da história, alguns filósofos trabalharam ela, talvez o mais famoso seja Hegel, né, a realização final, a reconciliação absoluta. Um intelectual mais contemporâneo nosso, que é o Francis Fukuyama, um intelectual norte-americano, ele escreveu em 1992 a famosíssima tese do fim da história, que com o término da Guerra Fria, né, com a derrocada da União Soviética, do socialismo real soviético, teria havido o fim da história, teria havido o término desse período em que os acontecimentos implicam grandes mudanças. Ele escreveu uma tese e o título é O Fim da História e o Último Homem. Por quê? Assim como na pré-história, naquele período homogêneo que precede o começo, havia o primeiro homem, que é sempre o primeiro, nós seríamos os últimos homens. Ou seja, cada ser humano é o último ser humano, não há nada depois de nós chegamos no fim. Nossas discussões, nossas ideologias, nossas disputas, elas são simplesmente fátuas, elas são frívolas, elas não significam nada no fundo, nós nos agitamos mais, a verdade é que o palco já está resolvido e não há outro mundo a ser pensado dentro dessa ideia do fim da história. Nietzsche, um outro filósofo do século XIX, assim como Hegel, um filósofo alemão, ele também discute a questão do último homem, do fim da história, mas ele diz que o fim da história já aconteceu. Na realidade, para Nietzsche, a modernidade, os ideais modernos, o homem, o ser humano moderno com seus ideais ocidentais, ele já é o último homem. Ele já habita o terreno do fim da história, que é o terreno do niilismo, de um niilismo apassivador. Então, é outro filósofo que pensa diferente um pouco de Hegel, né? O Hegel vai colocar o fim da história como um objetivo a ser alcançado, mas para o Nietzsche
nós já estamos nela, já se deu, já somos seres que habitamos esse espaço. E esse modelo linear, ele decorre, né, essa linearização da história, como pensamos hoje, ela deriva da teologia cristã. Na verdade, foi resultado de uma série de concílios, de discussões teológicas nos primeiros séculos da civilização cristã, da cristandade, e se estabeleceu esse modelo que vai narrar a existência humana como baseada num começo, que é a Gênese, e um fim, que é o Apocalipse. Então, o tempo do ser humano ele vai da Gênese, de Adão e Eva, até o juízo final, que se dá no Apocalipse. É o período da queda. É o período no qual o ser humano ele se separou do divino, ele se separou da substância divina. E, portanto, ele tem história. Nesse sentido, a história é a história da queda, é uma história no sentido negativo. É uma história no qual nós existimos como pecadores, buscando uma reconciliação com a substância divina, buscando nos religarmos com essa unidade primordial com Deus. Então, antes da Gênese, antes da história do momento em que o ser humano se separou de Deus, era um momento de um tempo mítico, onde existimos junto com o divino. Da mesma maneira, depois do Apocalipse, o objetivo da religião, que é religar-se, né, com a substância divina, superar a separação, base de todas as críticas da separação secularizadas no século XIX pelo romantismo alemão. Hegel é um dos grandes representantes do romantismo alemão, que busca justamente restabelecer essa comunhão que a religião também propõe a partir de uma série de métodos, né? De maneira que depois do Apocalipse, depois do fim da história, estaríamos reunidos, se formos salvos, com a substância divina. Novamente, é um modelo linear do tempo. Nem sempre foi assim. Na antiguidade clássica, greco-romana, a concepção predominante de história era cíclica. Na verdade, não havia essa linearização que vai de um começo até um fim absolutos do fenômeno histórico. Na antiguidade, a história era cíclica, e nesse sentido, os ciclos históricos, os ciclos humanos, se confundiam com os ciclos naturais. O ser humano ele existia enquanto natureza, é uma cosmologia naturalista, porque tudo se passa em termos de ciclos e repetições, contínuos círculos que vão recorrendo, né, numa recursividade, num feedback contínuo que se mistura com os próprios ciclos naturais e, portanto, os ciclos cósmicos. Então, se pensarmos em Platão, né, no filósofo grego Platão também tem uma dimensão que separa o tempo humano do tempo mítico. Ele também, de certa maneira, tem um proto-cristianismo, ou como Nietzsche falava, o cristianismo é um platonismo miserável. No sentido de que existe um tempo fora do tempo, que é o tempo mítico das ideias, que é onde está a verdade. E que nós participamos dessa verdade, porém, ao nascermos, esquecemos dela. E o período da nossa vida sensível, né, a nossa vida dentro da natureza, para Platão, ele é o período em que podemos nos recordar dessa verdade que havíamos esquecido no nascimento. E aí existe o mito do rio Lete, né, que você, quando nasce, você bebe das águas do rio Lete, esquece, perde o contato, se separa dessa verdade originária, dessa verdade que existe fora do tempo, e que ao longo da vida, através de uma vida contemplativa, através de um cultivo, de um método ascético de reconexão, de religação com as ideias, que tocam a verdade, as formas, na filosofia, na doutrina das formas, você poderia lembrar-se delas. Então, chegar à verdade é lembrar-se, né? A verdade ela é uma reminiscência. Porém, o Platão, quando ele discute a cosmologia, ele vai usar uma concepção muito difundida na Grécia Antiga, que é a de equipiroses. O que é a equipiroses? A equipiroses, para Platão, é um momento em que você completa um longo ano. O ano terrestre ele tem 365 dias, é o período de translação da Terra ao redor do Sol, mas para Platão existe um longo ano, ou ano cósmico, que é o ano em que a configuração dos astros no céu
ela completa um ciclo inteiro e volta à posição inicial. Ou seja, eu tenho uma posição do Sol, da Lua, dos planetas conhecidos na época, os 7 planetas conhecidos, e eles estão se movendo. Os planetas de maneira bastante errática, o Sol e a Lua, evidentemente com uma órbita mais previsível. Com o passar de um grande período de tempo, essas posições vão se repetir. Ou seja, vai ter um realinhamento astral que vai reproduzir a posição inicial dos astros no firmamento. Para Platão, quando isso acontece, completa-se um longo ano ou um ano cósmico, né? A equipirose. E aí há um reset, né? Você recomeça o funcionamento dos astros. E uma das ideias ligadas ao grande ano cósmico é a ideia de que isso gera também um reinício, né? Uma espécie de boot universal no qual nós passamos a repetir os próprios acontecimentos na Terra, né? A ideia de apocatástasis, ou seja, há um recomeço, você recomeça tudo novamente e tudo se repete, tudo volta a retornar mais uma vez. E se dá um eterno retorno, ou seja, na verdade, nessa ideia cíclica da história, a história ela se dá em ciclos e a cada vez recomeça infinitamente repetindo-se os mesmos acontecimentos de maneira inúmera, né, incontável e infinita. Os estoicos, os filósofos estoicos da antiguidade, eles entendiam que esse reset, essa apocatástase universal, ela se dava numa grande conflagração. Ela se dava num momento em que o fogo tomava tudo, consumia todo o universo, e a seguir o universo se recriava de si mesmo, né, na paligênese, né, paligeneticamente, se auto-recriava, e assim recomeçava o ciclo mais uma vez, até a próxima conflagração. Então os anos cósmicos eles eram marcados por uma conflagração universal, por uma equipirose. E que, portanto, os estoicos também pensavam no eterno retorno. Mas os estoicos eles acrescentam uma ideia bastante interessante, uma ideia que muda toda a nossa concepção sobre os ciclos e sobre as repetições, a recursividade, que é a seguinte: se nós pensarmos que o cosmo ele passa por ciclos de conflagração, como uma espécie de sístole e diástole do coração, né? Ele esfria até o momento do máximo esfriamento, depois ele aquece até a conflagração e depois volta a esfriar sucessivamente, no eterno retorno desses ciclos monumentais em termos de tempo. De certa maneira, nós estaremos reproduzindo o modelo linear, porque a gente só estaria alterando o formato desse modelo. Esse modelo ele comeria a própria cauda, mas no fundo ele seria um círculo. É uma linha torcida na direção de um círculo. O que os estoicos introduzem nesse modelo é o seguinte: eles vão falar, olha, isso é na verdade, um dos estoicos, a teoria do eterno retorno tem várias correntes dentro do estoicismo, e o que eu vou colocar agora é de um filósofo estoico, um dos primeiros, que é o Zenão de Cítia, não é o Zenão de Eleia que nós discutimos numa aula anterior, é o Zenão de Eleia da escola dos Eleatas, Parmênides. Eu estou falando agora de um filósofo da escola estoica, que é o Zenão de Cítia, de uma outra cidade que chama Cítia. E o Zenão de Cítia, ele diz o seguinte: olha, na verdade, esses ciclos eles não se dão um depois dos outros, com uma sucessão de universos. Isso seria pressupor um universo homogêneo, porque você simplesmente linearizou o círculo. Para Zenão de Cítia, o universo equipirótico ele é simultâneo, ou seja, esses múltiplos ciclos eles se dão uns ao lado dos outros. Ou seja, cada ciclo acontece simultaneamente uns com os outros, de maneira que o acontecimento ele se dá nos vários ciclos, nos vários mundos nos quais esses ciclos acontecem. Então, a cosmologia naturalista da antiguidade, com os estoicos, ela ganha uma conotação multiversalista, de um multiverso, onde o eterno retorno ele acontece simultaneamente em vários ciclos. Isso permite aos estoicos afirmarem as repetições, porque as repetições elas se dão no tempo, né? Porque você tem um tempo de simultaneidade
e ao se darem no tempo, é possível que você afirme cada repetição de maneira singular, tocando os outros tempos simultâneos que acontecem nos diversos ciclos. Olha só que grande quebra do modelo linear que eu discuti no começo, né, que é a nossa concepção predominante de história na modernidade, onde você tinha um passado que ficava para trás e um futuro que estava na frente, e que o passado é imutável e o futuro é completamente aberto. Para a doutrina do eterno retorno de um filósofo estoico da antiguidade, na verdade não. Na verdade, haveria um acesso não só entre os diversos passados e os futuros, mas em diferentes linhas, né, em diferentes ciclos agora falando, que acontecem simultaneamente. O que permite a eles afirmarem, portanto, esse momento, esse instante decisivo no qual é possível se conectar com várias dimensões temporais simultaneamente, que é o amor fati, que é o amor pelo destino, o destino entendido justamente como um aspecto cíclico e repetitivo, né, uma nova potência da repetição que se dá nesse ciclo. Dentro do cristianismo é interessante como essa concepção cíclica estoica ela aparece aqui e ali, se atribui a um filósofo neoplatônico da patrística, né, dos primeiros filósofos cristãos que também eram teólogos, que é um filósofo de Alexandria, que na época pertencia ao Império Romano, que é uma cidade no Egito, que é Orígenes, né? Orígenes de Alexandria. Orígenes de Alexandria, ele defendia, né, se atribui a ele, não há uma conclusão historiográfica, mas os seus seguidores, os seus adeptos, eles atribuem a Orígenes a introdução no cristianismo da apocatástase, desse momento de uma restauração, de um reset, né, equipirótico. E isso, qual é a conclusão disso? Para Orígenes, depois do Apocalipse, todos estaríamos salvos. Ninguém iria para o inferno. Né? A passagem pelo inferno ou pelo purgatório, ela se daria dentro do tempo histórico, mas no momento em que se desse o fim da história, todos seríamos reunidos e salvos numa reconciliação universal. Essa posição foi combatida pela dogmática católica e no concílio, no século VI, foi definitivamente condenada. Ampárame, Señor. Te prometí que volvería. Qual cineasta que coloca, que traz o conceito de repetição, a potência da repetição para a imagem em movimento? Segundo Deleuze, é Luis Buñuel. Cineasta espanhol, filmou durante 5 décadas, desde a década de 20 até o final da década de 70 do século 20. Filmou em muitos lugares, filmou bastante no México, tem uma longa fase mexicana, esteve em Hollywood, filmou na Espanha, filmou também na França. Os últimos filmes dele são conhecidos como filmes franceses. E é um cineasta que na história do cinema, nos manuais, ele está muito vinculado ao surrealismo cinematográfico. Sobretudo porque no primeiro filme, né, O Cão Andaluz, talvez seja o filme mais conhecido e mais abordado nas escolas de cinema, ele tem uma parceria com Salvador Dalí e ele faz um filme que ficou considerado como o abre-alas do movimento surrealista no cinema, né, um movimento evidentemente mais amplo, que perpassava outras artes. Porém, para Deleuze, o principal movimento no qual participa o Buñuel não é o surrealismo, mas sim o naturalismo. Na aula passada falamos do Erich von Stroheim, que teria sido o primeiro grande cineasta naturalista. Agora falaremos do segundo grande cineasta naturalista, que é Buñuel. Como funciona isso? O naturalismo, como já explicamos, ele tem uma ligação íntima com o realismo. Ou seja,
o cinema naturalista ele necessita de uma descrição detalhada, de uma descrição vigorosa da realidade social, dos meios atuais, dos meios reais no qual os personagens, os tipos sociais, eles habitam. Então, é um cinema que precisa realmente captar, né, os cheiros, as texturas, os sentimentos, as emoções da realidade social que está retratada. A diferença do naturalismo é que o naturalismo coloca o realismo em contato com um fundo de pulsões, um fundo instintivo que, dentro do filme, vai mobilizar essa realidade social. É como se a realidade social tivesse um submundo pulsional, um submundo de instintos, e o cinema naturalista vai mostrar como o ser humano ele responde na realidade social como um bicho, como um animal, que segue as suas pulsões, que em Stroheim são muito brutais e primitivas, pulsões violentas, né? De ciúme, de inveja, de cobiça, de sanguinolência, fome, luxúria. É um cinema que precisa, portanto, do realismo como um ponto de partida, como um meio derivado para poder colocar a sua matriz constitutiva, que é a matriz do ser humano enquanto natureza. No Buñuel isso acontece também. O Buñuel, além de um cineasta surrealista e naturalista, ele faz uso também do realismo, ele precisa do realismo. Ele é um cineasta que descreve a sociedade de seu tempo, ele descreve, sobretudo, a sociedade burguesa, ou pequeno-burguesa, católica, conservadora, cheia de tabus, cheia de proibições, e de certa maneira ele faz isso para poder transgredi-la, ou para levá-la até a sua transgressão constitutiva, até levá-la até as suas pulsões transgressoras que já estão dentro dela. Então, ele vai descrever os ricos e os pobres, as divisões sociais, ele vai fazer isso de maneira realista, mas não como os realistas da escola da montagem americana. No cinema americano ele vai, de certa maneira, buscar uma reconciliação das classes, ou das raças, ou das regiões, nem da maneira realista soviética, que vai dialeticamente, através de uma oposição entre os polos, procurar uma síntese, procurar uma superação, no caso da escola dialética soviética, superação da relação capitalista social, ou seja, os pobres e os ricos, na verdade, eles trazem uma tensão interna que pode ser superada na sociedade sem classes. Não é isso que o Buñuel faz, pelo contrário, ele vai mostrar a degradação entre os ricos e entre os pobres. Ele vai mostrar como toda essa realidade social ela se corrói por dentro com valores que não poupam nem as elites e nem as suas camadas mais baixas. Na verdade, há uma invasão, inclusive, das pulsões dos ricos no mundo dos pobres, de exploração, parasitismo e predação, mas também uma invasão dos pobres no mundo dos ricos, que vão parasitar e sugar, né, esse mundo, e disso de maneira bastante violenta e brutal. Talvez o momento em que isso apareça cristalinamente no cinema dele seja no filme Viridiana, na famosa Santa Ceia dos Mendigos, né, quando a protagonista, que é a mulher boa, ela convida, né, os mendigos, os mais pobres, para um jantar, e eles transformam aquilo numa balbúrdia de violência, até uma tentativa de estupro e de saque da casa. Mostra justamente como não há um lado bom e um lado ruim, não há um lado que vai redimir. Toda essa realidade social ela é degradante, ela é levada até uma regressão aos seus instintos mais brutais e naturais do ser humano. Mas assim como o realismo é colocado a serviço do naturalismo, no Stroheim e Buñuel, no Buñuel especificamente, o surrealismo também vai servir para um desbravamento e uma exploração do mundo pulsional. Nesse sentido, o Buñuel tem uma conexão com a psicanálise, sobretudo a psicanálise freudiana, porque o surrealismo do Buñuel, ele traça um percurso até os instintos sexuais, até os instintos fetichistas, desenvolve esse aspecto das taras, né, das obsessões, das ideias fixas dos seus personagens, mas ligado sim a instintos naturais, ligado a uma pulsação interna ao meio social. E o surrealismo ele vai, portanto, ser colocado a serviço, ser subordinado a um naturalismo todo-poderoso
está presente nos filmes. Nesse sentido, para o Deleuze, a relação do Buñuel com a imagem-sonho ela é secundária. O surrealismo, assim como o realismo e o surrealismo, eles estão subordinados a um aspecto maior da obra buñuelesca, que é o naturalismo. O naturalismo é a imagem-pulsão. E a imagem-pulsão é essa ligação íntima entre os meios sociais reais e o seu fundo, a sua, digamos assim, inclinação, a sua regressão contínua na direção do ser humano como natureza. E esse é um processo destrutivo, é um processo degradante, é um processo corrosivo e que, de uma forma ou de outra, produz não uma conciliação orgânica, nem uma síntese dialética. Produz simplesmente o tempo enquanto devoração, o tempo como esquecimento e perda. Então existem várias estratégias para evocar, né, dos meios derivados esses mundos originais, pulsionais e naturalistas. E um dos que nós vimos é a construção de cenários no qual as tramas sociais e reais elas desagam. São espaços originários habitados pelas pulsões, na qual a regressão dos personagens ela culmina. Isso aparece em vários filmes do Buñuel. Por exemplo, no filme dele sobre Simeão e o deserto, né? Simeão, o estilita que vive em cima de uma coluna, é aquele grande deserto que vai dramatizar as pulsões. Tem no filme A Morte no Jardim, de 1956, que é sobre uma guerrilha em um país sul-americano, possivelmente a Guiana Francesa. Você tem aquela selva de estúdio, onde os personagens eles vão acabar se despojando de todos os aspectos civilizados e vão se consumir naqueles instintos entre si. A Sala de Jantar, certamente, do Anjo Exterminador, né, o Anjo Exterminador, que é um filme de 1962, onde os personagens eles ficam presos num ambiente com barreiras invisíveis e nas quais também a sociedade burguesa vai sucessivamente se degradar e se corroer e vão suscitar os instintos mais animalescos ali dentro daquele espaço, como os rochedos, né, do filme Idade de Ouro, de 1930, da primeira fase de Buñuel, fase europeia, mas também o lugar primordial, que sempre se repete no almoço do filme O Discreto Charme da Burguesia, de 1972. Todos esses são mundos originários, estratégias nas quais você vai encenar a regressão dos personagens ao seu aspecto naturalista. Isso sempre se dá de uma maneira fechada, né? Um fechamento, a uma clausura da esperança, uma clausura de qualquer possibilidade de fuga dessa realidade pulsional, dessa realidade psicanalítica. Isso é quase como uma maldição, né? No Anjo Exterminador isso fica muito claro. Os personagens eles estão condenados, eles estão encerrados ali, mesmo quando eles conseguem sair daquela repetição infernal, eles caem na catedral numa nova clausura, né? E isso muitas vezes nos filmes do Buñuel ganham uma dimensão da história humana, né? Todos os períodos são atualizados e é como se todo ser humano estivesse preso nesse tempo da queda, nesse tempo da devoração, como aparece no Idade do Ouro de 1930, mas também na Via Láctea, né, de 69, que é um filme que os vários estágios da humanidade elas aparecem, e a própria presença do Cristo no filme Via Láctea. E o Cristo é um personagem, o Cristo, o Homem Santo, né, é um personagem muito constante na obra de Buñuel. É uma obra anticlerical, né, assim como critica a sociedade burguesa, vai criticar as instituições da igreja, e o Cristo poderia aparecer como um elemento de crítica. Mas mesmo Cristo na Via Láctea é incerto, é duvidoso se realmente aquele universo, o fechamento daquele universo permite qualquer tipo de esperança. Poderíamos pensar num outro filme que é Nazareno, né? Em português seria Nazareno, Nazarim em espanhol. Devuelve, Señor, la salud a esta criatura inocente. Yo, en cambio, te ofrezco mi salud y mi vida, y acepto humildemente todas las calamidades y reveses, todos los achaques y dolores que puedan afligir a un hombre. ¡Ayuda!
Señor de Chalma! ¡Socórrenos, Señor! ¡Ayúdanos! ¡Vete, demonio! ¡Respeta esta casa! ¡Quédate, Satanás, que de aquí nada tendrás! ¡Que el de la Santa Cruz! ¡Dije mil veces Jesús, Jesús, Jesús! ¡No nos dejes de tu santa mano! ¡Protégenos! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Llenos hasta los cielos! ¡Líbranos de ¡Santo, santo, santo! Padre nuestro que estás en los cielos. Onde você tem um personagem que de todas as maneiras busca ser um personagem bom, né? Um padre que vai se aproximar dos pobres, vai se aproximar de uma cidade que está sofrendo uma epidemia, em quarentena, vai se aproximar de mulheres, né, desgraçadas por cometeram crimes, mas ele não, nos filmes ele não consegue resolver nada, ele na verdade arrasta novamente tudo para aquele fundo do poço, né, para aquele lixo civilizatório, e ele se exaspera, né? Acho que em determinado momento do filme ele percebe, ele toma consciência como são vãs as tentativas, como é uma soberba querer ser uma pessoa santa, querer ser uma pessoa boa, porque todas as intervenções na realidade dão errado. Tem até um momento em que tem uma mulher moribunda que está sofrendo da doença e ele tenta conversar para oferecer a redenção e ela não quer o padre, ela não, me tira daqui, né? É uma cena do Nazarim inspirada num texto do Marquês de Sade, né? Conversa com o padre, que ela recusa a salvação. No Viridiana também, né, a personagem que pretendia ser freira no começo, que é uma mulher boa, né, que é uma mulher de boas intenções, muito bonita, ela acaba arrastando, né, acaba levando todo o seu entorno à perdição, a cometimento de crimes. Né, é uma pessoa que, mesmo tentando ser boa, ela acaba fazendo escoar aquele universo por uma miséria constitutiva dada pelos instintos e pelas pulsões. E quando ela tenta ajudar os pobres vêm e ela é quase estuprada dentro desse processo. Esse é o drama naturalista filmado pelo Buñuel. Se o Stromheim ele trabalha essa entropia constitutiva até culminar no lixão, né, no mundo como um lixão, num lodo onde as coisas estão desarticuladas, né, onde os objetos são fetiches, são objetos parciais, a psicanálise diria. Né? Isso aparece diretamente no filme Esposas Ingênuas, do Stromheim, com a cena onde o cadáver é colocado no lixão, também nos Esquecidos, Los Olvidados, no filme do Buñuel, na fase mexicana, de 1950, também tem uma cena onde o cadáver ele é lançado num lixão. E é justamente esse a culminância dos filmes do Buñuel, atravessados por uma maldição consubstancial, onde nem os santos, nem as pessoas boas, nem as pessoas revolucionárias, elas conseguem escapar. Pelo contrário, elas participam, mesmo com boas intenções, de uma empresa generalizada de corrosão e de degradação, numa cosmologia naturalista cujo final é a conflagração, é a equipiroses no sentido do fogo, é justamente a destruição. E o máximo que o personagem pode adquirir é uma consciência da sua fatuidade, da inutilidade dessas grandes aspirações, e por isso é um cinema pessimista com relação à fé, à salvação e à revolução também, né, a pós-história, a tentativa de abolir a história no mundo pós-histórico. Tudo isso para o Buñuel é objeto de uma tremenda recusa, né, uma descrença completa nesse aspecto. Onde então o Buñuel introduz a potência da repetição e que se poderia dizer que o Buñuel é um estoico do cinema. Assim como se poderia dizer que o Zenão, o estoico, é o Buñuel da filosofia antiga. E aí é o que o Deleuze vai anotar como o principal ponto do cinema do Buñuel, construtivo e afirmativo. E que coloca o Buñuel também no limiar entre a imagem em movimento e a imagem em tempo. E não à toa o cinema do Buñuel apareça nos dois livros de Deleuze a partir do cinema, tanto no primeiro quanto no segundo. Num primeiro momento, o Buñuel ele mostra a impossibilidade da repetição provocar uma linha de fuga. As repetições elas teriam um papel simplesmente de consumir, de destruir aquela realidade social até levar aos seus aspectos mais elementares. Mesmo as pulsões espirituais, mesmo os fetiches, né, por exemplo, o crucifixo punhal de Viridiana, enfim, os vários objetos sagrados que são fetichizados no filme, mesmo essas construções artificiais espirituais,
elas têm um destino destrutivo. Elas são, no fundo, elas parecem ser perversas, né? Elas parecem se perverter ao longo da sua interação com o mundo real. Porém, o Buñuel ele tem uma meditação cinematográfica que vai aos poucos buscar entreabrir na repetição a possibilidade de uma repetição diferente. A possibilidade de alcançar uma potência da repetição. Então, no Anjo Exterminador, há um momento em que a barreira invisível ela é dissolvida, os personagens conseguem sair com uma repetição exata, porém, eles são reenclausurados na catedral. Então, é um filme que, embora esboce uma saída, a seguir ela fecha. Poderíamos pensar no discreto charme da burguesia, se pensarmos que aquele almoço no qual os burgueses sempre retornam para fazer, eles, embora se repitam a todo momento, e há um fechamento da esperança nesse sentido, porque eles não conseguem realmente sair daquele almoço, poderíamos pensar se são vários almoços fracassados, que a repetição faz fracassar, ou talvez seja o mesmo almoço em vários ciclos diferentes. Então ali você tem uma possível ruptura daquela cosmologia naturalista das conflagrações, no sentido em que talvez fosse o mesmo acontecimento em muitos ciclos, e não vários acontecimentos, vários almoços, numa única linha, num único círculo. Também seria uma outra maneira de você traçar uma outra perspectiva da ideia de ciclo no Buñuel, que não está presente no Stromheim, né? O Stromheim é sempre a entropia, ela é a rampa infernal que vai te levar até o fundo do poço. No Buñuel, o mundo ele curva, né? Tem uma curvatura de maneira que essa linha de máxima inclinação ela se torna um ciclo. No Fantasma da Liberdade, novamente tem essa ideia do mesmo ser diferente em diferentes temporalidades, né? Você tem cartões postais que são o Fantasma da Liberdade, o filme dele de 74. Você tem cartões postais que podem ser tanto imagens pornográficas quanto monumentos. Ou então aquela menina perdida, que na verdade está sempre prestes a ser reencontrada, né? Dentro dessa quebra da linearidade, dessa narrativa surrealista do Buñuel, há um trabalho aí de que você teria repetições que se dão em diferentes ciclos simultâneos. E finalmente, no último filme do Buñuel, né, um filme de 77, que é esse obscuro objeto do desejo, ele talvez rascunhe de uma maneira luminosa uma possível saída dessa repetição, que é quando, ao invés de ele colocar o que é normal no cinema, a mesma atriz para interpretar vários personagens, 2 ou mais personagens, isso é comum acontecer, né? Ele coloca 2 atrizes para interpretar o mesmo personagem, a mesma pessoa. Ou seja, aquela mesma pessoa tem 2 atrizes interpretando, como se fosse em 2 ciclos diferentes que se tocam no mesmo acontecimento que é o mesmo personagem. Então, é mais uma vez uma abertura, né, desse universo equipirótico fechado, dado por uma cosmologia naturalista, para uma cosmologia em aberto, onde as repetições elas começam a ganhar uma dimensão a mais, elas começam a afirmar um novo, né? Talvez no filme com a Catherine Deneuve, né, A Bela da Tarde, de 67, a cena final da paralisia do marido, que parece que ele não vai se mover, mas depois ele se move. A cena é feita de uma maneira que não há uma sucessão, parece que simultaneamente ele está paralisado e não está, ao mesmo tempo, como se fossem 2 temporalidades coexistentes. Então, no último Buñuel, na fase francesa, né, fase da década de final de 60 para 70, se tem aí sim uma porta levemente entreaberta, né, dessa dobradiça do cinema antigo para o cinema moderno e do eterno retorno do mesmo para um eterno retorno do diferente, onde você abre a possibilidade de uma repetição enquanto potência, não enquanto uma audição, né? E aí não é exatamente essa repetição do eterno retorno, não é a repetição que vai repetir materialmente no espaço a mesma coisa. Porque você pode repetir a mesma cena muitas vezes, você pode reunir os elementos e fazer um reset da posição inicial várias vezes e repetir muitas maneiras daquela mesma cena, de maneira exata, inclusive,
mas a repetição no tempo não é a mesma. Porque não são as mesmas pessoas, não é o mesmo rio. Ou é o mesmo rio, mas não é a mesma água. É o mesmo acontecimento, mas não é a mesma água que corre. Ou seja, você repete materialmente, porém, temporalmente, não é repetição. Como funcionaria o Eterno Retorno e como Buñuel explora isso? É o inverso, é pegar pelo avesso isso. Ou seja, eu não tenho uma repetição material, eu não tenho uma repetição espacial. As coordenadas espaciais, as coordenadas naturais, naturalistas, elas não são as mesmas. Porém, temporalmente, há uma reafirmação de uma carga de novidade, de uma carga de acontecimento que é a mesma. Então não é o mesmo que se repete. É o mesmo que difere. Não é a existência que muda. Na verdade, é como existir na mudança. É como repetir no tempo. É como repetir nessa conexão, nessa interconexão do acontecimento entre várias temporalidades, onde o antes e o depois são colocados em xeque, são colocados em questão. É isso que é a chave, né, a chave secreta do Senhor de Buñuel, segundo Deleuze. María Virgen, Basta. su Poncio Pilato, Vamos, ¿no oyes? Jesús este, Vienen a buscarnos.